Olá, pessoal. Nossa aula de hoje é sobre luz, né? Nós estávamos falando sobre as ondas, estávamos falando na aula passada sobre o som, que é uma onda mecânica, e agora nós vamos falar sobre uma onda eletromagnética, a luz. Então, o objetivo de hoje é conhecer sobre as características da luz, entender os elementos dela e os princípios que envolvem aí a luz, tá bom? Lembrando sobre as ondas eletromagnéticas, né, existem diferentes tipos. Dentre esses tipos, nós encontramos a luz visível. Olha aqui a luz visível. A luz visível, ela encontra-se dentro de um comprimento de onda. É uma faixa de comprimento de onda onde a gente tem todas as cores distribuídas. Olha lá, isso aqui nós estamos mostrando somente as 7 principais, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. É isso? Acho que é isso, né? Cada um enxerga aí de um jeito. Acho que é isso. Então, essas cores, elas compõem a luz visível, tá? E o que diferencia as cores é o comprimento da onda. Cada onda tem um comprimento. Determinado comprimento, se for 700, o tamanho do comprimento é a medida da onda. Se for 700, vai ser vermelho. Se for 600, vai ser laranja. Se for 580, vai ser amarelo. Se for 550, vai ser verde. E por aí vai. Então, o comprimento dessa onda vai determinar a cor dela, tá? Então, a luz é uma onda eletromagnética, existem várias, lembrem-se. Mas hoje nós vamos falar sobre um tipo, que é a luz visível, a luz que nós vemos, tá? Lembra que existem outros tipos que a gente não vê, e hoje o nosso foco é só que nós conseguimos ver, tá bom? E a gente chama isso de espectro visível, né? Só falando um pouquinho aqui, ó, das ondas eletromagnéticas, por exemplo, aqui, ó, nós temos as ondas de rádio, nós temos as ondas micro-ondas, que é até usado no forno micro-ondas. Nós temos as ondas infravermelho, usado lá no controle remoto. Aí nós temos depois aqui no 4, a luz visível, né? Nós temos a ultravioleta, que vem lá do sol. Nós temos raio-x, que a gente usa para muita coisa, inclusive fazer exames. A gente não, né? As pessoas lá, os cientistas, o pessoal da saúde. E por fim, nós temos lá, número 7, os raios gama, que vêm lá dos elementos radioativos. Isso são ondas eletromagnéticas, são tipos, e o nosso foco, então, é aqui o número 4, a luz visível, tá bom? Esse é o espectro de ondas eletromagnéticas. A luz é uma onda, tá? Eletromagnética, já sabemos. O que é uma onda eletromagnética? Como que ela funciona? Lembra que ela não precisa de um meio material para se propagar? Então, ela se propaga no vácuo. Ela passa lá no vácuo, belezinha. O som não, né? É uma onda transversal, lembra que o sentido da perturbação é perpendicular ao sentido da vibração? Ela é transversal. Ela é unidimensional e o comprimento de onda, como eu falei, as cores, elas podem variar entre 380 e 780. Da luz visível, o comprimento da onda vai entre esses dois valores aí, tá bom? Nós temos diferentes fenômenos, né, que acontecem com a luz, que são muito interessantes e que a gente precisa mencionar. Dentre eles, a gente destaca o fenômeno de dispersão. O que é a dispersão? É quando a gente incide uma luz, por exemplo, branca, num objeto, e aí quando essa luz vai nesse objeto, ela muda de meio, perde a velocidade que ela veio e se decompõe. Ela vai mudar o trajeto dela. Olha só. Esse objeto aqui triangular, ele é um prisma, tá? Quando a luz é incidida num prisma, o que acontece? Olha lá a luz branca chegando, vou pôr de amarelo.
Olha aqui a luz branca chegando. A luz branca chegou, bateu aqui na primeira superfície do prisma. Quando ela bate na superfície do prisma, ela chega numa velocidade. A luz tem uma velocidade no ar. Quando ela encontra um material, um objeto, essa velocidade vai ser alterada, ué. Ela encontrou novas partículas, a partícula do material vai alterar a velocidade dela. Então, ela bate, então, aqui, ó, na superfície do prisma. Quando ela bate nessa superfície, ela muda a velocidade dela. E aí, ela muda a trajetória dela. Ela dispersa. Mudou a trajetória. Ela dispersou. Por quê? Porque ela bateu em outro material. Então, ela mudou a velocidade. É óbvio que ela vai mudar a velocidade. O material é diferente. Então, aconteceu com ela o fenômeno de dispersão, porque ela entrou em contato com outro meio, né? E aí ela bate, então, na segunda parede do prisma. Vou pintar de verde. Olha aqui, ela entrou em contato com essa parede do prisma. Quando ela entra em contato com a segunda parede do prisma, ela desvia de novo, né? Ela dispersa de novo. E acontece então um fenômeno super legal com a luz branca. A luz branca é decomposta em todas as cores que a gente enxerga lá no arco-íris. A gente não enxerga no arco-íris diferentes cores? Vermelho, amarelo, azul. Esse fenômeno acontece com o prisma. É até um experimento, tá? Que já se fez e pode ser feito, não é difícil. Precisa só ter esse prisma. E aí você incide a luz branca sobre o prisma, ele vai passar pelo fenômeno de dispersão, bater nas paredes do prisma, e quando ele sai do prisma, a luz branca se divide nas cores que a compõem. Então, a luz branca é composta por diferentes cores? Sim, a luz branca é composta por diferentes cores. E nós veremos já já. O que eu quero que vocês fixem aqui é que quando a luz vem de um meio, encontra com uma superfície e passa para outro meio, ela perde a velocidade. Essa perda da velocidade faz com que ela mude o seu trajeto. Quando ela muda o seu trajeto, ela passa então pelo fenômeno de dispersão. Vai ocorrer aí a dispersão da luz, tá bom? Lembra desse fenômeno. Um outro experimento que é muito feito, a gente chama de disco de Newton. É esse aí que vocês estão vendo no videozinho. Olha só que legal. Esse disco ele é colorido com todas as cores e quando ele gira, pega um motorzinho, gira ele, ele fica branco. Lembra que lá no outro a gente tinha a luz branca, que era decomposta em todas as cores. Aqui eu tenho todas as cores virando a cor branca. É porque essa é a composição da cor branca, da luz branca. A luz branca ela é formada por todas as cores principais, né? Aquelas 7 cores que eu falei lá no início da luz visível, tá bom? Esse fenômeno aqui, ele chama sobreposição. A gente usa velocidade, né? Aí você coloca aqui a velocidade e a velocidade vai fazer com que os raios, né, alterem aí a nossa percepção. E aí a gente vai perceber a luz branca e não todas as cores, né? Então a velocidade faz com que os raios alterem aí a nossa visão, a persistência da nossa visão. Legal, né? Esse disco de Newton, todas as cores, quando você coloca a velocidade, elas se sobrepõem e aí forma a branca. Outra coisa legal, vocês estão vendo que aqui é uma imagem e aqui embaixo é essa imagem refletida. Já dá para entender qual é o fenômeno, né? Nós estamos falando de reflexão. Então, quando os raios de luz eles incidem sobre uma superfície, eles retornam. E aí eles são refletidos. Então, eu tenho aqui os raios de luz batendo nessa superfície e refletindo.
aí eles refletem. Então, a reflexão é quando um raio de luz ele incide sobre uma superfície e retorna. E se essa superfície ainda for bem plana, bem retinha, bem bonitinha, os raios vão retornar com o mesmo ângulo. Vai retornar uma imagem perfeitinha, igualzinho. Então, se for plano, vai voltar a mesma imagem, com o mesmo ângulo, bonitinha. Então, essa é a reflexão, tá? Você também vê a reflexão no espelho, igual o macaco está se olhando aí no espelho. É um processo de reflexão. A luz está sendo refletida. Você está olhando lá no espelho, houve a reflexão da luz. Agora, esse aqui é interessante. Olha aqui o canudo. Você colocou o canudo lá. Era para ver assim, né? Esse caneta tá ruim. Era para ver assim, né? Porém, a gente não enxergou assim. Nós enxergamos esse canudo de outra forma. Olha aqui onde a gente enxergou. Esse fenômeno se chama refração. É quando nós temos um desvio da luz por causa do meio em que ela incidiu. Aqui a gente tem a água. A água não é igual ao ar que está aqui. Aqui é ar, né? A água não é igual ao ar. Então, quando nós temos a mudança do meio, ocorre essa diferença. Então, veja aí com mais detalhe a refração. Olha só. A luz, ela vai incidir, vamos considerar aqui o meio 1 e o meio 2, tá certo? Olha aqui, o meio 1. A luz, ela vai incidir, ela tá chegando, como se fosse lá o nosso canudinho no copo, que é o ar, tá? Esse é o primeiro risco que eu fiz. Então, a luz está vindo do ar. Ela incide na superfície da água lá do copo. Quando ela incide, ela vai continuar, óbvio, a luz vai passar pela água. Só que quando ela chega na água, ela sofre um desvio. Olha só, esse fenômeno a gente chama de refração, tá? A luz, ela não para, ela continua. Só que ela sofre, vamos dizer que um desviozinho. E aí você enxerga o canudo daquele jeito, você não enxerga o canudo retinho. Não é? Você não enxerga uma diferença no canudo? Isso é muito fácil de olhar, né? A gente pode ver facinho em casa. Isso não ocorre, por exemplo, com camadas de água e vidro, água e ar, né? Diferentes outras situações. O peixe mesmo que está lá dentro da água, né? Quando você olha o peixe, você olha lá o peixe num rio, num aquário, você vai perceber o fenômeno de refração acontecendo, porque a luz que o peixe manda, por exemplo, a luz que vem lá de onde o peixe está, quando ela sai da água e passa para o ar, nós temos uma diferença de meios. As partículas que tem na água são diferentes das partículas que tem no ar. Então, a luz que sai da água, ela vai sofrer um desvio ao ir para o ar, porque são meios diferentes. Então, a gente vai enxergar o peixe com uma posição um pouquinho diferente de onde ele realmente está. A gente não vai ver o peixe exatamente onde ele costuma estar, né? Tem, vamos dizer que um desviozinho, uma diferença, certo? Por causa do fenômeno de refração, porque muda os meios. Se muda os meios, muda a composição dos meios. Isso faz com que a luz tenha passe pelo processo de refração, altere a sua velocidade, tá? É muito fácil de observar isso na natureza, tá? A refração, a reflexão, a gente vê o tempo todo. São fenômenos muito comuns, tá? O disco de Newton que eu mostrei para vocês também é um experimento que se faz muito. Se vocês colocarem no YouTube, vocês vão ver facilmente, tá? Do prisma também dá para ver acontecendo, pode colocar no YouTube, certo? E aí tem um videozinho complementar no plano de estudo onde vocês podem assistir sobre a luz e entender mais sobre o tema. Não deixem de ler o plano de estudo, tá bom? Lá fala sobre
tudo o que vocês precisam entender inicialmente sobre a luz, porque essa é uma disciplina, é uma matéria, né, que vocês vão ver na disciplina de física, no ensino médio. Então, aqui no 9º ano, vocês vão conhecer os conceitos básicos. E na física do ensino médio, vocês vão aprender a fazer cálculos e diferentes outras coisas, tá? Sobre a luz, sobre o som, sobre as ondas eletromagnéticas, sobre as ondas mecânicas, tá bom? E por aí vai. Então, pessoal, até amanhã, na nossa próxima aula. E aí a gente termina esse assunto sobre luz. Um abraço.